Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 29 de abril de 2026, né? Ontem foi um dia glorioso para as hostes da Nova Nova, né? Embora muita gente aí esteja ainda em dúvidas, né? Muita gente com medo, porque ontem começou uma ofensiva do governo brasileiro praticamente contra todos os candidatos ao Senado, né? Que estão bem posicionados, né? O que está acontecendo é que resolveram processar todos eles por injúria, calúnia, né? Contrariando completamente o que diz o artigo 53 da Constituição Federal, que os parlamentares são invioláveis pelo que eles falam, né? Mas isso aí eu vou provar nessa análise de hoje, que é o desespero do inimigo, que sabe que vai perder a guerra, né? Eu faço muitas comparações, todo mundo que acompanha o nosso canal aqui sabe que eu faço muitas comparações históricas dessa que eu chamo de Guerra do Cume da Montanha, com a Segunda Guerra Mundial. Tem muitos episódios que você pode comparar, né? Falei muito sobre a Batalha das Ardenhas, que é uma batalha que Hitler lançou, foi a última ofensiva dele, completamente desesperado, né, para tentar fazer um cerco aos portos ali da Antuérpia, e perdeu muitos soldados, perdeu a guerra, a guerra já estava praticamente vencida pelos aliados, né? Falei muito disso em várias análises do canal. E assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, presta atenção, o inimigo, para ele chegar ao poder, eu estou falando num contexto geral, né? Todo inimigo, para a sua população, ele se traveste, ele é um lobo travestido de ovelha, né? O inimigo é sempre um lobo que tenta fazer parecer que é uma ovelha para sua própria população. Por quê? Porque ele precisa vender aquele dispositivo moral, que muitas vezes é imoral, né? De que o que ele está fazendo é para o bem da sua própria população. E muitos governos, quando chegam ao poder, aliás, a grande maioria deles, né, acho que todo mundo já deu para perceber isso aqui, convivendo com um canal de geopolítica diariamente, né? Os governos, eles não representam a população, né? Representa ali, ele quer representar na época da eleição, né? Então, na época da eleição acontecem coisas que até Deus duvida. Ateu vai para a igreja, né? Vai rezar na igreja, comunista diz que não é comunista, enfim, tem de tudo. Época de campanha vale tudo. A conexão com a população eles tentam estabelecer somente naquele período que antecede as eleições, né? Isso eu estou falando dos países democráticos, porque os países que não são democráticos, nem isso eles fazem, né? Não tem conexão nenhuma com a população, muito pelo contrário. O cara que reclamar, que não gostar, acaba indo preso, acaba indo para uma masmorra, enfim. É assim que funciona em muitos lugares do mundo, né?
Cuba que está para cair é assim. Foi para a rua reclamar do governo, eles te jogam numa masmorra. Se o cara já comia mal vivendo em liberdade, né, uma liberdade ainda que vigiada, né, não total, você imagina como ele vai sobreviver numa masmorra, né? O que ele vai comer, o que ele vai beber, muito provavelmente água do esgoto, comida podre, né? É assim que funciona. Eu estou dando um exemplo aqui, mas em muitas nações da Terra é assim que funcionam, né? A gente chama de prisioneiros políticos aqueles caras que divergem do ponto de vista do governo ou da ditadura da ocasião, né? Partindo desse pressuposto, então eles tentam sempre, de uma certa maneira, enganar o povo naquele período depois das eleições. Alguns nem tentam, né? Mas aqueles que tentam, né? Aquela, como já dizia o escritor Aldous Huxley, né, no seu livro Admirável Mundo Novo, que a ditadura mais ferrenha teria a aparência de uma democracia, então eles tentam pegar o lobo, né, e vestir de ovelha. Mas chega uma hora, num desespero tão grande, né, o inimigo vendo que ele está perdendo a guerra, que o adversário está dando passos muito mais largos e concretos e certeiros, que então aquele lobo, ele começa a perder o disfarce de ovelha, ele começa a arrancar, porque aquele disfarce de ovelha dele passa a atrapalhar. E ele se mostra efetivamente como um lobo. É nessa hora, então, que está chegando próximo do fim do lobo, né? Quando ele se mostra efetivamente que ele é um lobo, que ele não é uma ovelha. E isso está chegando muito aqui para a nossa América do Sul, em particular para o nosso país, né? Ou seja, a ovelha não é ovelha, é um lobo. E o pessoal, eu estou vendo que muita gente está desanimada simplesmente porque as coisas estão aparecendo. Aí eu faço a pergunta, mas você não sabia que era assim? Você não sabia que um governo comunista tenta de tudo, inclusive comete crimes para tentar conseguir tudo o que quer? Todos nós sabíamos. Sempre soubemos dessas coisas. Só que agora bate o desespero em alguns porque nós estamos vendo as coisas que a gente já sabia. A Lava Jato, por exemplo, ela não mostrou para você o que você já sabia. Você já sabia, você já tinha na sua consciência que tudo aquilo acontecia, a não ser que você fosse muito inocente. Mas aí vem a operação e mostra aquilo para você com todas as letras. Aí te causa uma outra situação. Porque uma coisa é você saber, está lá no seu âmago, está lá no seu interior. Outra coisa é você ver aquilo sendo mostrado para você constantemente, né? Então, eu diria que o período agora é que o inimigo globalista está sendo desnudado. O rei está nu. Talvez essa é a melhor expressão que eu possa usar. E ontem, especificamente ontem, né, o início de semana, a Nova fez um grande avanço. Assim, eu postei tudo lá nos nossos grupos do Telegram. Agora tem muita gente que não acessa o Telegram, tem gente que lê a notícia, mas não tem, às vezes, a percepção correta do que aquela notícia pode significar, não é? Então, assim, ontem foi um dia a ser comemorado. Ontem eu rezei, agradeci a Deus antes de ir dormir, por causa do avanço da Nova, dos soberanistas, dos homens verdadeiramente de bem desse mundo, né? Ontem foi um avanço fabuloso, né? E para você vencer uma guerra não é uma batalha, são várias. Essa é uma guerra muito longa, uma guerra cansativa, é uma guerra que se vence até cansando o inimigo, né? Assim, e ontem foi um avanço muito grande. Eu vou aqui narrar nessa nossa análise algumas coisas que aconteceram ontem, que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas ali até leu a notícia, mas talvez não deu aquele chance, assim, aquele clique do que poderia significar. Bom, primeiro, que eu considero que foi uma das melhores notícias, talvez, dos últimos meses, né, desde que pegaram o Maduro, é que ontem o Trump fez um strike ali na Suprema Corte da Venezuela, derrubando 8 ministros que estavam lá, não pela justiça, mas para fazer uma operação de lawfare contra os opositores do chavismo. Derrubou, passou uma rasteira nos 8 ali, de uma vez. Foi uma grande notícia ontem, né? Sim, mas não foi a única, porque tiveram outras, e eu vou explicar aqui.
Os democratas, o Deep State norte-americano, alguns dias atrás, eles estão observando, né, todas as intenções aí do movimento MAGA, da nova do Trump, referente à ilha de Cuba. Então eles colocaram uma moção lá, um projeto dentro do Senado norte-americano para impedir com que o presidente Donald Trump pudesse, né, usar, se caso ele precisar, força militar contra Cuba. Né? Colocaram lá esse projeto dentro do Senado, impedindo, proibindo o Trump de usar força militar contra Cuba. Né? Pois ontem o Senado, republicano na sua maioria, por 51-47, na verdade foi anteontem, a notícia veio ontem, né? Derrubou esse projeto dos democratas. Então, sim, se precisar, o Trump pode usar o Pentágono e a força militar contra Cuba. E sabemos que semana retrasada ali vazou uma documentação do Pentágono com todo esse planejamento para um eventual, vamos usar a palavra eventual aqui, uma eventual intervenção militar americana na ilha de Cuba, caso, acho que o Marco Rubio não consiga o acordo que ele está tentando fazer lá com os herdeiros do Fidel Castro, né, que a princípio é botar para fora o Partido Comunista, promover eleições livres e começar uma mudança na ilha que vai demorar, não vai ser da noite por dia, porque a ilha está lá há 70 anos vivendo esse regime miserável, né? Quase 70 anos vivendo esse regime miserável e as coisas nunca mudam da noite para o dia. Tem aí aqueles que eu chamo de pasteleiros, acham que as coisas mudam da noite para o dia, querem resultado para amanhã, mas essa não é a história da humanidade, né? Nunca foi assim. Você vê, vamos usar a Segunda Guerra de novo, né? Quantos anos os alemães ali ficaram cometendo crimes dentro da Europa até chegarem a um resultado bom para o resto dos europeus, até os alemães começarem a perder a guerra. Demorou pelo menos 5 anos, né? De 39 a 44, porque em 39 eles começaram as invasões e em 44 que começou o momento final deles para perder um ano depois, em 45. Então as coisas não acontecem da noite para o dia, demanda tempo. E essa, como é uma guerra híbrida muito grande, obviamente que o tempo é muito maior também, não é? Eu estou aqui falando isso para ajudar as pessoas a raciocinarem que a Nova, os soberanistas, estão num momento muito bom, um momento divino nessa guerra do cume da montanha. Então eu falei de 2 grandes coisas que ocorreram ontem, mas tem mais, calma. Eu falei sobre o strike que o Trump fez lá na Suprema Corte da Venezuela. Também falei sobre a vitória dele no Senado norte-americano referente a Cuba. Mas tem outra coisa, porque ontem o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro norte-americano, também fez um vídeo dizendo que chegou no limite, acabou a capacidade de produção de petróleo do Irã. Como eles não conseguem mais escoar petróleo, porque os portos do Irã estão bloqueados pela frota naval norte-americana, que está lá no estreito, né? Não deixa entrar ninguém para buscar petróleo, não deixa sair navio nenhum para entregar petróleo, então eles tiveram que parar a produção. Parou a produção. Então de lá para cá eles estão tendo em torno de 170 milhões de dólares, em média, por dia de prejuízo. Vamos contar que desde o dia 13 de abril está ocorrendo. Nós estamos no dia 29 de abril. Sabe o que isso significa? Que o regime não vai aguentar mais muito tempo com essa corda no pescoço, esse sufoco financeiro. Então, todas essas exigências iranianas, aí, que dá a impressão, né, de que eles estão vencendo a guerra, isso vai cair por terra. Volto a fazer a comparação com a Segunda Guerra Mundial, né? Quem assistiu aquele filme A Queda, e é um filme verídico, ali tudo que ocorreu foi ditado pela ex-secretária do Adolf Hitler, a Traud Jungel. No fim da guerra, quando os nazistas estavam perdendo, mas tomando um pau dos russos lá dentro de Berlim, o general alemão Hans Krebs foi lá conversar com o marechal Zhukov, russo, dentro do quartel-general russo, que era próximo ao Reichstag, ao parlamento. Os russos já tinham tomado o parlamento, enfincado uma bandeira da União Soviética lá no parlamento
alemão, essa foto é clássica, né, circula aí nas redes. O general Hans Krebs foi lá de maneira arrogante dizer que não iriam se render, querendo impor condições ao marechal russo Zhukov. O marechal falou para ele: mas general, o senhor não está em condição nenhuma de impor condições. Com respeito de um militar para o outro, se o senhor estivesse na minha posição, então o senhor aceitaria a sua própria proposta? Óbvio que não, né? Então, o marechal Hans Krebs pegou a bandeira branca que ele estava usando para atravessar por uma Berlim sitiada pelos russos, né? E teve que guardar, porque não obteve outra resposta. No final acabou se suicidando. Mas o que eu quero dizer com essa história real? É que aqueles que já perderam às vezes um conflito, eles vão mantendo a proposta arrogante até a hora em que a arma chegar no pescoço, né? É assim, fica com aquela postura arrogante. A mesma maneira que o general alemão ali não tinha condição nenhuma de exigir alguma coisa, está o Irã agora querendo exigir. Não tem. Eles vão quebrar em breve. O Scott Bessent ontem mostrou gráficos, falou, tá aqui, eles estão sendo sufocados, eles estão deixando de ganhar 170 milhões de dólares por dia. O povo está sufocado, o regime está sufocado, a inflação lá já está altíssima, a moeda deles, eu esqueci o nome, não é rúpia, real, não sei, eu esqueci o nome da moeda deles, já está vivendo uma inflação gigantesca. Então, em breve, o Irã vai dobrar a perna. Todo mundo que fica aí nas redes posta, não, o Irã está dando uma lição nos americanos, em Israel, vão ter que engolir as palavras. E não vai demorar muito. Pelo jeito, postei hoje até um trecho lá nos nossos grupos do Telegram desse discurso aí, desse depoimento do Scott Bessent, né? Postei hoje na hora do almoço, procura lá nos grupos do Telegram que está lá. Isso foi ontem, né? Então, é a terceira grande notícia de ontem. Uma outra grande notícia de ontem é que os Emirados Árabes Unidos, né, que também produzem muito petróleo, já deram, com perdão da palavra e da expressão, deram um pé na bunda dos globalistas da OPEP. Não queremos mais fazer parte dessa organização aqui, acabou. Ou seja, aquela organização que os donos do mundo usavam para provocar crises, controlar o preço do petróleo, um grande produtor de petróleo, um dos maiores do mundo, os Emirados Árabes Unidos, já saiu fora, caiu fora, não quer mais saber. E a notícia foi dada ontem, né? Então é assim, ontem foi uma série de coisas que aconteceram, todas notas de rodapé, né? Você não ouviu falar da queda dos ministros aí da corte da Venezuela, na grande mídia. A Globo não falou, o SBT não falou, quem falou foi no máximo a Revista Oeste, o nosso canal aqui comentou, ficou todo mundo em silêncio, né? Então é assim, é óbvio que esses passos mais concisos, precisos, vão causando frisson no inimigo globalista, que entra em desespero, bota as manguinhas para fora, alguns ficam arrogantes, outros mostram que são lobo, que não são ovelha, que é o caso brasileiro, né? Agora, essa perseguição contra os futuros senadores, aqueles que estão muito bem nas pesquisas, né? A gente sabe que o Gustavo Gayer, por exemplo, ele é um parlamentar, que ele fala, óbvio, às vezes fala ali, agride alguém com palavras, mas no meu caso aqui, se eu agredir alguém com palavras, eu tomo um processo por crime contra a honra. Ele não pode, porque ele é um parlamentar, né? Vem até a palavra parlamentar, parlatório, parlar do verbo parlar, falar do italiano, né? Então ele tem o direito garantido pelo artigo 53 da Constituição, que parece que foi rasgado, né? Isso não vale. Agora estão dizendo que só vale lá dentro da sala, lá dentro do parlamento. Pô, mas parlamentar não é só parlamentar quando está lá dentro, né? Lá dentro lá dentro quando está em reunião, quando está sendo transmitido, mas ele é um parlamentar também fora, né? Quando ele está no seu próprio escritório falando alguma coisa com a sua base eleitoral, ele continua sendo um parlamentar. E o que esses caras fizeram não é diferente disso, falar para suas bases, seja dentro do parlamento, ou seja no seu escritório funcional, ele está falando para suas bases, né? Pelo menos essa é a concepção da coisa correta que eu estou dizendo aqui, que agora estão tentando esquecer, porque desespero. Lembre-se, faça sempre a comparação com a Segunda Guerra Mundial.
Então estava o Hitler lá alucinado dentro daquele bunker dizendo que ia ganhar, que tinha uma arma secreta, que ia virar o jogo, 5 dias antes de se suicidar, né, com uma bala na cabeça. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que vê, que ouve, né? Porque nem sempre é isso que significa. E tiveram outras coisas também, né, que são pequenas, por exemplo, as maiores que eu disse aqui, o negócio da Venezuela, né? Ontem, uma simbologia muito forte também. Todo mundo sabe que o rei Charles está visitando o presidente Trump, e lá na Casa Branca, o Trump deu uma cópia da Declaração de Independência para ele, de presente. Ou seja, o que se fala que o Império Britânico, né, controlado ali pela dinastia Rothschild, pela família Windsor, né, que são, né, a família do rei Charles, oprime, né, os Estados Unidos, oprime o Ocidente com dívidas, com controle da moeda fiduciária. E o Trump vai lá, muito próximo dos 250 anos da independência norte-americana, quando ele quer firmar lá, que eu venho falando aqui nesse canal, né, em 100 dias ia acontecer muita coisa para ele firmar para os americanos que verdadeiramente os Estados Unidos são independentes, ele vai lá e dá uma cópia da Declaração de Independência de presente para o rei Charles. Postei, tem foto disso, postei essa foto lá nos nossos grupos do Telegram ontem, né? Então é assim, as coisas vão acontecendo. Ontem foi um dia fenomenal, né? E tudo isso, gente, a gente só está na metade daquele prazo que eu disse para vocês que muita coisa iria ocorrer no mundo, né? Aqueles 100 dias até o final da Copa, meados da Copa, ali, o 4 de julho, né? Início de julho dos Estados Unidos. Estamos na metade do período e tanta coisa aconteceu. Então é assim, né? É algo para se comemorar? Eu acho que é. Ontem eu falei para vocês, eu comemorei, eu rezei um pouco antes de dormir, agradeci a Deus por pelo dia de ontem, porque o dia de ontem foi um dia muito bom, como não acontecia há muito tempo, né? Que mais? A gente tem que tomar muito cuidado com essas pesquisas que estão dizendo aí. Hoje postei sobre uma pessoa que foi presa por falsificar uma pesquisa de intenção de votos, né? Vou até falar o nome dele aqui. Eu postei ontem, hoje de manhã, lá nos nossos grupos do Telegram, né? Vamos lá, vamos ver aqui. Estou procurando agora aqui. Vou achar para mostrar para vocês como é o nome do cidadão, ó, que foi preso porque tá aqui, ó. Jornalismo da Record investiga e descobre golpista que falsificava pesquisa de intenção de votos. Saiu no R7 Notícias. Postei lá nos nossos grupos do Telegram. Ou seja, mostrando que as coisas não são como são, né? Como estão tentando dizer, tá empatado. Tá empatado. Lembrem-se que Donald Trump e Kamala Harris também estavam empatados até quando abriram as urnas. O número de delegados ali, votos do Trump foi 71% quase, enquanto da Kamala não tinha 30%. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Volto a dizer, isso aqui é um áudio de esclarecimento, porque muitos às vezes leem a notícia, mas infelizmente não têm a percepção aguçada para descobrir o que está por trás da notícia. Então ontem foi um grande avanço dos soberanistas da Nova Nova, um passo muito grande, e só estamos na metade desses 100 dias aí que eu disse que ia mudar muita coisa no mundo. Por isso que eu até coloquei essa foto do presidente Trump olhando para uma águia norte-americana, a águia é o símbolo da liberdade, sufocando a cabeça de uma cobra, né? Que é o símbolo a serpente é o símbolo do mal, de toda a opressão. Acho que essa fotografia aí que eu desenvolvi na inteligência artificial, ela exprime bem o sentimento dessa análise, desse áudio aqui. Para encerrar, eu acho que a gente tem que ficar assim otimista. A gente está vivendo um momento muito bom, desde 2022. Acho que é o melhor momento que estamos vivendo desde 2022, final do governo Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então, vamos manter os olhos abertos, que as coisas vão melhorar se Deus quiser. Depois da Copa, vai explodir muita coisa aqui, hein?
a delação do Daniel Vorcaro, né? Agora não, porque agora vai cair em ouvidos não preparados, mas depois da Copa, preparem-se porque tudo vai estourar, tudo vai estourar. Talvez venha até a delação, eles divulguem, os americanos divulguem a delação do Polio Carvajal, né? Que agora vai entrar até num programa de proteção à testemunha. Outra boa notícia de ontem, né? Ou seja, ele está delatando coisas tão fortes, tão pesadas, tão importantes para a Nova Nova, que ele foi incluso agora no programa de proteção à testemunha. Ou seja, nem preso mais ele vai ficar de tanta coisa boa que ele entregou. E para ele não ir mais nem preso pelos crimes que cometeu, o que ele deve ter entregado deve ser efetivamente muito forte, muito forte. E tudo isso aconteceu entre segunda e ontem, e as notícias chegaram ontem. Então, a hora em que terminar de ouvir essa análise aqui, reza, agradeça a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Gente, muito obrigado. Por favor, colaborem com esse canal financeiramente. Esse canal, todo esse trabalho feito aqui depende, a gente não tem apoiador e nem patrocinador, a gente depende do bom senso, da grandeza, né, da doação daqueles que gostam do que é dito aqui. Então eu sempre disponibilizo um número de conta no Bradesco e uma chave de Pix para aqueles que puderem ajudar o nosso canal. E eu acredito que, ainda que seja R$5, todo mundo pode ajudar, né? Mesmo aqueles que falam, eu não posso, não dá, eu não tenho, R$5, né? Enfim, fica na consciência de cada um. Um grande abraço a todos, muito obrigado, eu volto amanhã. Fiquem otimistas, hein? Lembre-se sempre, a noite é muito mais escura antes do amanhecer. O inimigo se torna muito pior quando ele está perdendo a guerra, é no final. É no final, quando ele está prestes a colocar a cabeça no cadafalso, é que ele é a pior pessoa. Nunca esqueçam isso. Obrigado, até amanhã, valeu. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.